Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Estamos aqui novamente para poder divulgar mais um vídeo dos nossos estudos das cartas de Paulo. Estamos estudando as cartas de Paulo. Começamos o estudo da carta, da epístola pessoal a Filemon, e agora estamos estudando a parte das epístolas classificadas como pastorais, que são aquelas endereçadas a Timóteo e a Tito. Estamos estudando a epístola, a carta a Tito, verso a verso, versículo a versículo, trazendo algumas palavras para ampliar o nosso entendimento e o nosso conhecimento sobre os pensamentos que Paulo trouxe para todos nós até hoje. Então, vamos aqui já compartilhar os nossos estudos desse vídeo. Cartas a Paulo, estamos aqui só organizando, muito bem. Cartas, as cartas de Paulo, né? Paulo endereçada às comunidades, às pessoas, e estamos aqui estudando a epístola ou a carta a Tito. Essa aqui é a nossa versão, né, que temos encontrado sobre uma das partes mais antigas aqui dessa carta. Sempre trazemos a estrutura que os estudiosos falam dessa carta, então nós já vimos aqui, já temos no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, na playlist sobre Carta a Tito, o vídeo da saudação inicial, capítulo 1, dos versos de 1 a 4, isso nós já estudamos. A outra parte aqui da estrutura dessa epístola, dessa carta, é a responsabilidade dos dirigentes, que está contida entre o capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 10. E depois, como viver aguardando a esperança, do capítulo 2, verso 11, até o final da epístola, capítulo 3, verso 15. E nós já estudamos, né, os versos até desse primeiro capítulo, ou da segunda parte da estrutura, que iniciou no verso 5 do capítulo 1, mas nós estudamos já o verso de 1 a 4 e depois de 5 a 13. Hoje nós vamos estudar aí o 14, o 15 e 16 e vamos encerrar o capítulo 1 nesse vídeo. Para a gente relembrar, nós iremos passar aí todo o capítulo 1, do verso 1 ao verso 16, né? 14, 15, 16, hoje estaremos estudando. Iremos agora fazer o verso 1, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade. No verso 2, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos pelo Deus que não mente e que no tempo próprio manifestou sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador, Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Graças e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível,
esposa de uma mulher única, cujas filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irracível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que não contradizem, os que a contradizem, perdão. Verso 10, com efeito, há muitos insubmissos, palavrosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois estão pervertendo famílias inteiras e, com objetivo de lucro ilícito, ensinam que não tem direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões vadios. Esse testemunho é verdadeiro. Repreenda-os, portanto, severamente, para que sejam são na fé, e não fique dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Então, aqui nós encerramos o capítulo 1, né, que foi do verso 1 ao verso 16, e vamos agora finalizar com o estudo do verso a verso. Está, né? Faltando agora o verso 14, 15, 16. Do verso de 1 a 13, nós já fizemos os estudos dos vídeos anteriores, então vamos para o verso 14, que diz: e não fiquem dando ouvidos às fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. A primeira coisa que nós fizemos foi tentar entender aqui o que seria essa fábula, né? Na tradução, sempre lembrando a tradução da Bíblia de Jerusalém, traz aí fábulas, e nós fomos buscar lá no original, né, da palavra fábulas, né? Mythos. Então, esse mythos do grego, né, extraído ali do grego, é a narrativa, é a história, seria mitos, né, nossa, aqui, ficção, invenção, falsidade. Então, tem que tomar cuidado com as fábulas judaicas, com as falsidades, com as invenções do judaísmo, né? O nosso querido Paulo vem aqui nos alertar, ó, fábulas judaicas, sempre combatendo ali, principalmente os partidos fariseus, né, que Saulo, né, foi um dos membros, então ele conhece muito as artimanhas, as intrigas, como que pensam, como que fazem os núcleos farisaicos e judaicos, né, dessas ideias do cristianismo nascente. Ele vai falar muito, cuidado, né? Não dá ouvido essas coisas aí que são falsas, né? As histórias, as ficções, as invenções, é daí que vem essa fábula, essa ideia de fábula. E pegamos também a última palavra lá, desviados da verdade, homens desviados da verdade. Vamos pegar aqui a verdade, né? Aletheia, mais ou menos essa palavra
no grego, lembrando que nós não somos estudados, somos só de boa vontade e tentamos buscar aqui, com a boa vontade, o entendimento melhor, mais profundo. Então, nessa verdade que ele fala nesse versículo, que é a verdade em qualquer assunto que está sendo considerado, em consideração, qualquer assunto, né? É aquelas pessoas que sempre vão falar a verdade, independentemente dos interesses. E aqui a gente vê Paulo combatendo muito a, a ideia desses falsos profetas, né? Desses interesses para poder ter lucro. Nós já vimos aí durante a leitura dos versos sobre isso. Então vamos para o verso 15. O verso 15 vai falar um pouquinho aqui para nós de um conceito, né, que o cristianismo pegou muito o negócio de pureza. Então ele começa assim, falando para Tito no verso 15 do capítulo 1. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e desviados, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aí, na tradução da Bíblia de Jerusalém, ele vai trazer essa nota E. Nós trouxemos aqui também o entendimento, porque ele vai citar que essa ideia dos puros, da pureza, né? De ser puro, de ser impuro, de estar fazendo algo com essas ideias, né? De purificação, ele fala aqui na Bíblia que é um provérbio corrente àquela época, o qual adquire matiz cristão. Então, o que acontece? Tinha essa ideia, né, esses provérbios de você estar puro, da pureza, e isso aí vai ficar uma característica dentro do cristianismo, e podemos trazer aqui alguns pontos, né, que a própria nota aqui da tradução da Bíblia de Jerusalém traz. Podemos encontrar isso em Mateus, no capítulo 15, nos versos de 10 a 20, podemos encontrar na epístola aos Romanos, capítulo 14, o versículo de 14 a 23. Podemos ver também no Evangelho de João, capítulo 13, verso 10. Na epístola, na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 10, e por aí vai. E aqui nós trouxemos o trechinho de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 10, também na tradução da Bíblia de Jerusalém, diz o seguinte: Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puro, mas não todos. E aí, quando a gente vai buscar aí a tradução desse verso aqui, né, dos puros, da pureza, está, né, puros, são puros, e por aí vai, a, a palavra é cátaros, cátaros, mais ou menos isso, né, do grego, que tem dois significados, de ser limpo, limpeza mesmo, e de ser puro. Então, quando a gente pensa lá, o trocadilho, né? Se a gente voltar lá, pelo menos no Evangelho aqui de João, vai falar que quem se banhou está quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente limpo, né? Seria o puro, seria limpo, aquela ideia do banho e da limpeza, mas a palavra é a mesma, né? Que significa limpo e puro. E vós também são os puros, mas não todos. Então aqui vem falar sobre isso. Quando a gente vai lá ver de uma visão de ética, né, filosófica e eticamente falando, esse Kataros, ele tem aí o Kataros, ele tem a ideia de estar livre de desejo corrupto, de pecado, de culpa, tá limpo, tá livre, tá puro. Então é essa a ideia aí por trás desse verso. E da mesma forma que lá nós pegamos aqui, falamos dos puros, vamos ver os impuros aqui na tradução e na palavra do grego koiné, né, que vai falar sobre a ideia da, do que está manchado, né? Então, o impuro seria na tradução aqui do
Miamo seria manchar, poluir, sujar, contaminar, ficar sujo. E da mesma ideia da ética lá que nós pegamos para os puros, né, eticamente falando, poderíamos ter a ideia de manchar com o pecado. Então, os impuros é aquele que mancha com o pecado. Uma coisa bem interessante aqui é que nesse verso, nós vamos aqui agora compartilhar uma mensagem. Deixa eu catar a mensagem aqui para a gente poder compartilhar ela sobre o verso 15 do capítulo 1. Então, aqui nós vemos aqui, ó, no livro Fonte Viva, guardemos o cuidado. Então, é psicografia do grandíssimo Cândido Francisco Xavier, né, o Chico Xavier. A mensagem é trazida por Emmanuel e ele vai falar sobre guardemos o cuidado, está no capítulo 34 do livro Fonte Viva, e ele começa: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, Epístola a Tito, capítulo 1, verso 15. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que ele usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. E daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamina pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras e em toda parte. Junto às manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvor a puro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho soube economizar com perfeito aproveitamento de oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e acostumamos a tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atinge o pensamento. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem nas quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. Emmanuel. Muito interessante, né? Então, ele vem aqui nos alertar sobre nós mesmos, né? Como que nós estamos aí dentro de nós. Muitas vezes olhamos para fora, né? Vemos a pureza ou a impureza dos outros, na mesma medida que nós estamos puros ou impuros. Então, Paulo, trazendo esse verso, falando aí da impureza ou da pureza, para que também tenhamos a reflexão junto com Emmanuel sobre nós mesmos, né? Como que nós estamos enxergando, geralmente enxergamos aquilo
que está dentro de nós. Muito bem. Vamos então aqui voltar aos nossos versos. E aí, vamos agora para o verso 16, né? O verso 16. Vamos aqui. Muito bem. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos. Muito forte isso, né? Vamos repetir isso, que é bom a gente fixar, né? Paulo escrevendo a Tito, falando, né, daqueles que estão lá, que afirmam conhecer Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Olha que interessante, né? Nós, às vezes, estamos nas fileiras religiosas, afirmamos que somos cristãos, muitas vezes que seguimos aí os ensinamentos de Cristo ou ensinamento de qualquer tipo de religião, e a hora que as nossas ações têm que falar pela nossa crença, ela é totalmente ao contrário. Vemos isso profundamente, né? Estava até comentando recentemente aqui nesses acontecimentos entre países, né, se atacando, pessoas, né, perdendo a própria, né, vida carnal aqui. Relembramos, né, que muitos desses países possuem uma legislação antiguíssima, né, milenares, que vai falar que se não se deve, não matarás. E aí vemos a matança. E quantas vezes nós transgredimos essas ensinamentos, essas leis divinas na nossa vida e depois não entendemos o porquê que estamos passando por determinadas circunstâncias, estamos passando por determinados acontecimentos e não temos aí os olhos de enxergar, os ouvidos de ouvir as coisas que estão acontecendo, porque elas são decorrentes das nossas próprias escolhas. Então aqui ele vai falar que afirmam, né, que conhece a Deus, mas negam-no. E a palavra que nós separamos aqui é negam-no, né, desse verso, para a gente poder entender aqui, né, que aqui está tá a palavra aqui em grego, que vai falar sobre a ideia da tradução da palavra é negar alguém, olha lá. Negam-no, né? Está falando que aqui Paulo vai falar que negam-no, que está negando quem? Conhece Deus, mas negam-no. Negam quem? Negam a Deus. Só que a hora que a gente vai ver a tradução da palavra utilizada no grego, lembrando sempre que essas cartas, o Evangelho, o cristianismo, né, foi escrito em grego, ele vai falar que negam alguém, negam a si mesmo. Então, está negando alguém, esse alguém é Deus, e também negam a si mesmo. Desconsiderar os seus próprios interesses ou aprovar falso para si mesmo. Então, às vezes, nós estamos negando, né? Ali negam a Deus, negam a si mesmo, ou finge que está negando coisas, né, que provam coisas falsas para si mesmo. É interessante aqui essa tradução. Então, negam a Deus, negam a si mesmo, e é bem oportuno, né, a gente pensar nisso. Se nós estamos nas fileiras do cristianismo, se nós nos caracterizamos como cristianismo, nós devemos seguir o cristianismo nos nossos atos, não apenas nas nossas palavras. E é isso que esse verso, né, a tônica desse verso 16, do versículo 16 do capítulo 1 da carta a Tito, está nos trazendo como reflexão. E pegamos também a palavra incapazes, né, incapazes, adokimos, adokimos, que é não resistindo aos testes, são incapazes, por quê? Porque eles não resistem aos testes da vida, eles não são aprovados quando estão no teste, né? Aquilo que, quando testado, não é aprovado tal como deveria ser aprovado. Então, muitas vezes, nas dificuldades, nós
né? Somos incapazes, que nem diz aqui o verso, de fazer qualquer boa ação, porque seremos testados e não seremos aprovados. Também temos um texto para compartilhar aqui para as nossas reflexões de um outro livro de Chico Xavier. Nós já vimos aqui o Fonte Viva e agora nós veremos um livro chamado Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 16, Agir de Acordo. Então, Emmanuel veio aqui, veio falar para nós, trazendo aí esse verso 16: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda obra boa. Paulo aí, carta ao Tito, capítulo 1, verso 16, e Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, diz: Espiritismo, em sua afeição de cristianismo redivido, isso é muito importante para todos que estão na fileira dos espíritas, né? O espiritismo ele tem como função, como afeição, como propósito fazer com que nós tenhamos condição de reviver, né? Ser redivivo o cristianismo, viver o cristianismo dentro de nós, mas é o cristianismo nascente, é o cristianismo primitivo, primário, aquele das primeiras horas, é esse, da pureza que os apóstolos trouxe. Por isso nós estamos estudando aqui, porque a teoria do cristianismo, aquele que está nascendo, tem muito a ver com Paulo, tem muito a ver com as pegadas de Paulo. Por isso que esse projeto aqui tem o título Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Nós queremos ir nas pegadas dele, reviver aquilo que ele ensinou na sua origem, buscar os entendimentos primórdios dessa proliferação do cristianismo naquela região ali da Palestina, depois da Ásia Menor, depois da Europa. É isso que nós estamos tentando aqui fazer nesse projeto, é reviver os ensinamentos antigos, aqui no estudo das epístolas, os ensinamentos de Cristo, e nos estudos das escolas iniciáticas do passado, também os ensinamentos antigos de outras civilizações e fazer o cruzamento com o cristianismo. Esse é o nosso propósito para reviver, ser redivivo dentro de nós esses ensinamentos. Então, o Espiritismo, em sua afeição do cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o do simples campo das novas observações técnicas das ciências instáveis do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleto dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com base profundas e amplas no Evangelho, refloresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Emmanuel, muito interessante, né? Essa mensagem que também nos conduz a uma reflexão muito grande sobre essas ideias, né?
trazida por Paulo, de nós estarmos sempre, né, de acordo, sempre fazendo as nossas ações de acordo com aquilo que nós estamos falando. Vemos muito isso nas tradições das escolas iniciáticas do passado, muito, 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 falando sobre isso, né, que as nossas palavras, as nossas ações têm que encaminhar juntas, e aqui Paulo vem reforçar aqui, para que nós, né, conhecendo a Deus, não possamos negá-los através das nossas obras. As nossas obras têm que reafirmar esse conhecimento de Deus. E é isso, pessoal. Assim, nós aqui já estamos basicamente indo para o final. Então, nós finalizamos aqui o nosso capítulo 1 da carta a Tito. Vimos dos versos de 1 a 16, e no próximo estudo continuaremos a estudar ainda essa estrutura de responsabilidade dos dirigentes, mas nós já adentraremos no capítulo 2 e estudaremos os versos de 1 a 5 no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Gostaria de agradecer demais toda a participação, a contribuição, o carinho, a fraternidade de todos que seguem aqui o canal, que nos ajuda na divulgação, ou que nas reflexões, ou que manda algumas mensagens de motivação. Muito obrigado por estar junto com esse projeto. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficarmos todos na paz do Senhor bendito. Grande beijo, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.